Deixa eu sentar ali, falta que 1 minuto e meio, é isso? Põe registro aí para vocês, estão aqui. Atenção, pessoal, 1 minuto, todo mundo se posicionando, por favor. Pô, tem áudio aqui. Tá bem aí, Tá bem aí, Xarope? Veja aí. Bem, boa tarde. Nós estamos aqui na sede do Facebook para começar a nossa primeira série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Obrigado, viu, Haddad, pela sua presença aqui. Obrigado, Gilberto. E não é... Além de a gente estar num espaço tecnologicamente super sofisticado, a gente tentou fazer o processo mais democrático e interativo possível. A gente, com um caminhãozinho, ficou percorrendo a cidade de São Paulo. Fizemos centenas de entrevistas em 7 pontos da cidade para poder colher o que as pessoas queriam perguntar. E mais, a gente começou a lançar os vídeos, o que as pessoas queriam fazer se fossem prefeitas. Tá o videozinho ali para entrar? Olha aqui, vocês vão ver que a gente ficou... cada uma dessas matérias virou um videozinho para a gente realmente fazer com que não fosse só uma entrevista minha com um candidato, mas que fosse um pouco a voz do que as pessoas estão na rua. Queria dizer que a gente é o primeiro grupo também a fazer a tradução direta em Libras aqui, justamente traduzindo esse ambiente democrático do Catraca Livre também e do Facebook. Olha, candidato, uma das coisas que eu sempre achei fundamental numa eleição para prefeito é tentar acabar com uma mania que as pessoas têm de transformar a cidade num trampolim. Quer dizer, eu se pego um táxi e o táxi fala assim, eu vou te levar lá na Faria Lima. E ele fala assim, eu não sei, mas talvez eu tenha que deixar no meio do caminho, e eu não pego o táxi. Então, minha primeira pergunta é a seguinte, você é candidato, porque se você for eleito, vai ser saindo assim, numa situação que não está favorável, para explodir, vai ser uma coisa extraordinária, tá certo? Já vão começar a falar na sua candidatura a governador, quem sabe até presidente, pela estrela que você vai ser. Você tem algum risco de sair candidato no meio do seu mandato, não? Olha, Gilberto, você me fez essa mesma pergunta 4 anos atrás e eu não sei, mas talvez eu tenha sido dos únicos que topou assinar uma carta compromisso que você me submeteu numa rádio. Você me entrevistava numa rádio, você estava por telefone, mas a carta estava ali na mão da entrevistadora que nos ouvia, né? E eu assinei essa carta e cumpri minha palavra. Eu entendo o seguinte, as pessoas às vezes não têm a dimensão do prazer que é você governar uma cidade como São Paulo. Tem 5 ou 6 cidades no mundo que possam ser vistas como uma espécie de laboratório, né, de transformação social e rápido, porque a cidade responde a estímulos muito rapidamente. E eu lá no Ministério da Educação, eu passei 8 anos, 6,5 como ministro e 1,5 como secretário executivo, que é uma espécie de vice-ministro. Eu sei a diferença que faz você perseverar, você perseguir objetivos de médio e longo prazo, o que só 2 mandatos garantem para um prefeito. Transformar São Paulo é muito difícil. A cidade com décadas de problemas e desequilíbrios. 3 anos, que é o tempo que você tem num primeiro mandato, você tem 3 anos. 8 anos não é o dobro de 4, talvez seja o triplo de 4. Então vale muito a pena. E ninguém governou São Paulo 8 anos. Então, já que você está dando a sua palavra, certamente você não vai se incomodar
De jeito de nenhum. ensinar essa carta que está aqui, que muitos recusaram. Você sabe que essa carta dá um azar, todo mundo recusou assinar, perdeu ou foi atacado, como o Serra que assinou e depois cumpriu. Então está aqui, ó. Eu, Fernando Haddad, comprometo-me a cumprir integralmente meu mandato nos anos do meu mandato, tal qual seja eleito prefeito da cidade de São Paulo, 2016. Está aqui. Então, já que nós estamos aqui diante de milhões e milhões de pessoas, Muito bom. eu vou te passar aqui para a gente, só para você. Eu espero que todos assinem, porque Olha, é tão Olha, importante eu tenho uma isso. caneta Bic e tenho uma tinteiro. Você prefere qual? A Bic tá bom, Bic né? é mais popular. Vamos no popular aqui que... Olha aqui, pessoal, está aqui, ó. É o primeiro candidato que assina essa carta se comprometendo a cumprir. Eu só queria dizer que eu já ofereci para um candidato, que foi o Celso Russomano, que se recusou a assinar a carta. Não sei porquê, já que ele é candidato, mas ele prometeu e ele disse que não iria assinar. Mas, de qualquer forma, ele já deve ter suas razões. Espero não ter que fazer um recall se ele... A minha primeira questão que eu faria é o seguinte. A sua candidatura está muito abaixo do que se imaginava razoável para um partido. E um dos pontos que tem pegado muito contra a sua candidatura é a questão dos radares. Sim. Será que não houve um erro, ou não houve um erro enorme de comunicação, da sua comunicação? Ou houve um erro de gestão? Por que as pessoas estão com tanto ódio do radar, sendo que o radar, em qualquer lugar civilizado, é uma coisa que evita que as pessoas se machuquem, não? Olha, em primeiro lugar, vamos começar do começo, né? Quando eu assumi a Prefeitura de São Paulo, cerca de 100 pessoas se feriam por dia na cidade. Nós estamos falando de 34 mil feridos na cidade de São Paulo. Mas são dados da Prefeitura ou são dados de quem? Não, são dados de boletim de ocorrência. Mas da Polícia Na verdade, Militar? a gente recebe esses dados do governo do Estado. Ou seja, do governo Alckmin. Do governo Alckmin. Então, dados assim, irreparáveis. Porque é uma série histórica. Não tem... Né? Imagina você, 34 mil pessoas por ano feridas. Uma boa parte vai para o hospital, vai para a cadeira de rodas, infelizmente. 40% dos tetraplégicos e paraplégicos da cidade foram vítimas de acidente de trânsito, segundo a ACD. Ou seja, é uma carnificina o que acontece no Brasil, e em São Paulo não é muito diferente. No Brasil é ainda pior. De mortes, nós estamos falando de 1.249 mortes por ano. Isso dá quase 4 mortes por dia na cidade de São Paulo. Se você pensar egoisticamente, você vai falar, bom, qual a chance de acontecer comigo? Mas se você pensar comunitariamente, 4 mortes por dia, 100 feridos por dia, todo santo dia, tem que comover. Tem que comover pelo menos o prefeito. Mas qual foi o seu erro de comunicação disso? Então vamos por partes. Nós subscrevemos diretrizes mundiais de limitação de velocidade a 50 km por hora. E a gente sabe que as pessoas têm muita dificuldade em respeitar limite de velocidade quando não há fiscalização. Então nós comunicamos que íamos reduzir o limite para 50 km por hora, com 2 exceções, a via expressa da Marginal e o corredor Norte-Sul, por onde não atravessam pessoas, né? As pessoas não atravessam essas vias, então é efetivamente uma via expressa, mas onde tem pedestre é 50 por hora. Isso está sendo feito na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, com resultados surpreendentes, como os que aconteceram aqui. Redução de 37%, 40% no número de feridos, no número de acidentados. Se você conhece alguma pessoa que faz seguro de carro, pergunta para ela o impacto que isso está tendo na vida das pessoas. Não bastasse isso, Gilberto, o trânsito melhora, porque como a velocidade máxima diminui, o espaço seguro entre os carros também diminui. E segundo todos os engenheiros mais conceituados, o trânsito fica mais regular. São Paulo era o 7º pior trânsito do mundo. Nós caímos para a 58ª posição. Resumindo, eu acho de uma enorme irresponsabilidade o que Russomano, Marta e Dória estão fazendo na TV. É um desserviço à cidade, é um desserviço à segurança no trânsito, é um desserviço à vida das pessoas.
Você chegou a me dizer aqui nos bastidores que você considera essa posição quase como uma espécie de homicídio culposo, não é? Culposo ou doloso, porque se você sabe que mudando de posição, né, voltando à velocidade anterior, tirando o radar, você vai aumentar o número de mortes e feridos, eu não sei se é culposo ou doloso. Porque você está vendo... Só para explicar para o nosso culposo... Culposo é não sem é quando intenção. Sem intenção. E doloso é com intenção. Ou seja, eles estão prestando um desserviço à cidade de São Paulo e ao país. Porque eles estão falando para os outros prefeitos o seguinte, olha, não importa as vidas que você vai salvar, importa os votos que você vai perder. É esse o recado que nós estamos passando para o país, que o voto vem antes da vida. Para mim, a vida vem antes do voto. Agora, você cometeu alguns erros, porque se você conseguiu evitar as mortes, se conseguiu evitar acidentes, os dados são do governo Alckmin, e a questão do radar passa a ser uma coisa contra você, qual foi teu erro? Algum erro você tem que ter cometido, ou de comunicação, então, ou de... O que nós estamos fazendo aqui? Você está me perguntando uma coisa delicada, eu estou respondendo para você com o meu coração o que eu acredito. Eu acredito que o voto tem que vir depois da vida das pessoas. E os meus adversários estão colocando as coisas ao contrário. Estão colocando o oportunismo eleitoral à frente das decisões corretas, mesmo que duras, que precisam ser tomadas em respeito às pessoas. É uma inversão de valores. Você tem 3 candidatos que diz que ganhar a eleição a qualquer custo é mais importante. Você tem um candidato dizendo que a decisão correta que precisa ser tomada não pode ser da conveniência eleitoral, do oportunismo eleitoral. Então eu considero o que eles estão fazendo uma grande irresponsabilidade e um grande desserviço à causa da saúde e da segurança no trânsito. Em relação à saúde, tem uma medida que você tomou que eu acho que ela é muito polêmica. Quando você assumiu, você praticamente acabou com a inspeção veicular que, bem ou mal, tinha em São Paulo e que era uma coisa responsável em relação à saúde da cidade. Você tirou a controlar por uma série de razões, mas também não ficou nada. Não foi um pouco de responsabilidade do governo não ter colocado nada no lugar, que é uma questão que está ligada à saúde pública? Olha, excelente pergunta, porque o que um gestor tem que observar? Tem que observar o seguinte, a coisa está sendo resolvida ou não pela inspeção veicular? A resposta é, uma cidade da região metropolitana não resolve nada a inspeção veicular. Se você pegar as curvas de redução de poluição da CETESB, que é um órgão estadual, você vai ver que as curvas não sofrem nenhuma distorção com a inspeção ou sem a inspeção. E por quê? Porque uma boa parte das pessoas licenciou seu carro fora da cidade, na Grande São Paulo, no litoral, no interior, e para escapar da inspeção e para escapar das multas por falta de inspeção, que era um incômodo tremendo. Olha o que a Marta está dizendo. A Marta está dizendo uma coisa estranhíssima. Eu vou voltar com a inspeção, mas ela vai ser voluntária. Qual o sentido disso? Além disso, quem vai pagar? Se ela vai ser voluntária e gratuita, quem vai pagar é o município. E ela vai mais. Eu vou descontar do IPTU. Ou seja, nós vamos perder 2 vezes. Nós vamos perder IPTU, nós vamos perder por pagar a empresa que vai fazer a inspeção, e só quem vai fazer a inspeção é quem vai passar. Porque quem não vai passar não vai fazer a inspeção porque ela é voluntária. Não tem pé nem cabeça. Qual que é a nossa proposta? Inspeção é interessante? Tem no mundo desenvolvido, mas em todos os lugares, ou ela é estadual ou ela é nacional. Não existe inspeção municipal, pelo simples fato de que as pessoas driblam a inspeção municipal e não tem impacto sobre o meio ambiente, como os gráficos da CETESB demonstram. Não teve nenhum impacto ambiental. Nós perdemos IPVA, a nossa cota parte do IPVA, e ficamos com a fumaça. Isso não faz sentido nenhum. Vamos ver uma pergunta que foi feita justamente sobre a questão do meio ambiente por uma das Eu Quero Ser Prefeitas, ou prefeitos que a gente fez. E eu gostaria de saber se algum dos candidatos tem, de fato, algum programa para revitalização do Rio Tietê. E se esse projeto conta com a viabilidade orçamentária do município. Bom, Oi. Posso responder? Pode, tá? Tá. O Rio Tietê é um rio estadual.
que ele corta o estado inteiro. A atribuição a responsabilidade por despoluir é do governo do estado, que há décadas vem tentando com sucesso parcial. Muito dinheiro investido para pouco resultado até o momento. O que nós precisamos entender? Nós temos que tomar as margens do Tietê. O nosso projeto para o Tietê é a gente requalificar as margens do Tietê, fazer a cidade olhar para o Tietê. A cidade voltou as costas para o Tietê. Tem que acontecer com o Tietê uma coisa melhor do que aconteceu com o Rio Pinheiros, que as margens foram requalificadas com uma certa desatenção à população de baixa renda, que é algo que precisa ser corrigido na ocupação das margens do Tietê. O melhor que nós podemos fazer pelo Tietê, como município, é ocupar as margens no sentido Lapa-Centro, com a melhor qualidade urbanística possível, e fazer a cidade se voltar para o rio. Isso vai gerar uma pressão social importante sobre a União e o Estado para despoluir o Tietê. Mas tem dinheiro para isso? Não? Dinheiro municipal é impossível, porque o rio tem uma extensão, todo o problema de saneamento que precisa ser resolvido. É esgoto que chega no Tietê e vai para o interior, porque o rio corre para o interior. Então é todo um trabalho que a Sabesp tem que fazer, corrigir as indústrias que jogam dejetos ali. É um trabalho estadual e federal. Os municípios têm pouca contribuição a dar nesse capítulo. Agora, o que nós temos que fazer é fazer a cidade olhar para o Tietê. O Tietê não pode ser alguma coisa da qual se volte as costas. Nós temos que nos voltar para o rio. Isso vai gerar um movimento favorável para que as indústrias, para que as residências tenham o saneamento básico necessário para a despoluição, que ainda vai levar tempo, com muito dinheiro investido, tanto do Estado quanto da União. Tem um tema aqui muito candente para os paulistanos, que é a questão do Parque Augusta. Qual que é a posição? Vocês vão transformar aquilo num parque, não vai ser num parque? Qual que vai ser a solução? Olha, é excelente. Porque você falou que não tinha dinheiro, agora tem, como que é? Porque se não tem dinheiro para isso, também não tem dinheiro para fazer o parque, não? Não, opa, você está comparando despoluir o Tietê com o parque? Não, um é 46 milhões do parque. Então, não. Tietê são bilhões, né? Bilhões de dólares para despoluir o Tietê. O parque nós estamos falando do seguinte, é uma área de 25 mil metros quadrados, né? O pessoal conhece ali na Consolação, na Rua da Consolação, com o finalzinho da Augusta ali, que eles chamam Parque Augusta. E é uma área que o pessoal quer 100% parque. O que nós fizemos? Nossa ação de combate à corrupção já recuperou muito dinheiro para a cidade. Recuperamos 151 milhões da máfia do ISS, gestão Serra Kassab, e recuperamos 145 milhões da Operação Água Espraiada, gestão Maluf Pita. O que o Ministério Público sugeriu? Reservar uma parte desse recurso, alguma coisa em torno de 25 milhões de dólares, 75, 80 milhões, para comprar o parque das incorporadoras que iam fazer um edifício ali. Esse dinheiro está reservado e nós estamos, nesse momento, em negociação com as duas incorporadoras para verificar se dá jogo, se a gente consegue comprar o parque e mantê-lo 100% público, como é o desejo do movimento do Parque Augusto. Agora, eu queria fazer uma referência sobre isso. O João Dória, ele está propondo vender Interlagos para a especulação imobiliária. Ele diz isso, que ele vai vender para o mercado imobiliário. É uma das áreas mais importantes do ponto de vista ambiental. É 40 vezes maior do que o Parque Augusta. Nós estamos falando de 1 milhão de metros quadrados. Todo o nosso trabalho em Interlagos é no sentido de abri-lo para a comunidade cada vez mais, até transformá-lo em parque, que pode ou não ter o autódromo, como vários autódromos do mundo têm. É um parque com autódromo, ou um parque sem autódromo. Mas 1 milhão de metros quadrados naquela região da cidade não é uma coisa que se aliena, não é uma coisa que se vende. Cidade é acesso à terra. A terra é para hospital, para creche, para céu e para parque. Eu sou terminantemente contra a venda de Interlagos para especulação imobiliária. Se o Parque Augusta, com 25 mil metros quadrados, é importante, você imagina uma área com 1 milhão de metros quadrados, no coração da Zona Sul. Ali vai atender Cidade Ademar, Santo Amaro, Mboimirim, Grajaú. Nós não podemos abrir mão disso. E fazer dinheiro com isso, em nome de quê? Nós reduzimos a nossa dívida, mediante uma renegociação dura, que levou quase 3 anos, de 72 bilhões para 28 bilhões. É assim que se trabalha.
renegociando dívida, apertando a União, trazendo dinheiro para São Paulo, apertando o contrato privado e não vendendo patrimônio público que vai comprometer as futuras gerações. Voltando agora também à sua situação em termos de opinião pública, do que você se arrepende? 3 coisas. Por exemplo, se você soubesse que a situação ia ser como é do ponto de vista econômico, você teria feito tantas promessas, Arco do Futuro. Você não se arrepende um pouco de ter feito tanta promessa e depois ter se cobrado por elas? Não? Olha, primeiro que todas elas estão em curso. Eu posso não ter entregue tudo. O Arco do Futuro não está em. Mas deixa eu falar do Arco do Futuro, que me perguntam sempre. O Arco do Futuro é composto por 4 avenidas importantes. CUPC, Marginal Pinheiros, Marginal Tietê e Jacopêssego. Vamos fazer um inventário do que foi feito? Na CUPC, nós entregamos os 2 primeiros piscinões cobertos de fora do centro expandido. Estamos resolvendo o problema de drenagem. Na área da Marginal Pinheiros, nós fizemos 2 pontes, Laguna e Itapaiuna, para ajudar o povo da Vila Andrade de Paraisópolis. Duplicamos a Estrada do Alvarenga, duplicamos a Belmira Marim, fizemos o binário Santo Amaro, fizemos o binário M. Boimirim, com a nova Avenida Luiz Guxiquem, tudo em 3 anos, Gilberto. Tudo em 3 anos. Pega no Arco Tietê. Qual era o maior problema do Arco Tietê? A drenagem da área da Arena Corinthians, Shopping Bourbon. A obra está entregue, não vai ter mais enchente ali. E se você for a Itaquera, pega o complexo viário que foi feito ali, não é só a arena, porque além do complexo viário, nós cedemos terreno para o SESI e para o SENAI, estamos cedendo terreno agora para o SESC, cedemos terreno na Jacopêssego para a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que vai ter um campus na Zona Leste com 150 mil metros quadrados, que eu comprei no primeiro mês de gestão. Ou seja, o Arco está sendo trabalhado. A única obra que a gente não conseguiu licitar, porque o viário só foi aprovado há 1 mês, foi o Apoio Norte. Mas até o Apoio Sul, que é a Auro de Moura Andrade, nós vamos licitar com recursos da Operação Urbana Água Branca. Então o Arco está acontecendo. E com a mudança do CEAGESP para Perus... Isso vai acontecer mesmo? Vai acontecer. Nós já temos os investidores para construir um novo CEAGESP na área da antiga Melhoramentos em Perus. Estamos falando de 10 mil empregos diretos e 20 mil indiretos, numa região que não tem emprego e não vai afetar o trânsito local, porque a ligação vai ser direto com a rodovia dos Bandeirantes, então não vai prejudicar, só vai levar oportunidades de trabalho. E a Vila Leopoldina, nós vamos fazer uma pequena revolução naquele bairro. Aquele bairro tem a CPTM que vai para o extremo sul, tem a CPTM que vai para o extremo leste, tem 2 parques, Vila Lobos e Vilas Boas, tem um shopping e tem a área do CEAGESP e da Votorantim, que somadas, nós estamos falando de 900 mil metros quadrados. Ali vai nascer um bairro altamente tecnológico, sem prejuízo da inclusão social necessária. Também falavam isso da Luz, não aconteceu nada, né? Não, a Luz ia ser sabe o qual bairro é a digital e ninguém fez nada. Sabe qual que é a diferença? Sua gestão não conseguiu mexer. Não, não é que não conseguiu mexer. Nós éramos contra o projeto da Luz como ele foi desenhado. Mas acabou não acontecendo nada. Mas por quê? Porque envolveria quase R$1 bilhão de investimento público e a operação urbana não tinha dinheiro para aquilo. No caso do CEAGESP, não vai envolver 1 centavo público. Sabe com o que nós estamos entrando? Nós estamos doando para a União todo o potencial construtivo do terreno do CEAGESP na Vila Leopoldina. É isso que vai viabilizar a construção do novo e a venda do atual para a construção de um novo bairro. Não vai envolver dinheiro orçamentário. Mas agora a gente passar a pergunta dos nossos co-prefeitos. Você está falando os teus arrependimentos. Você falou do Arco do Futuro, eu falei que não. Quais são os teus arrependimentos? O que você acha que não deveria ter falado, Olha, não deveria ter feito? Quais são Como diz o Clodovil, a Câmara da Verdade aqui. Quais são as angústias, né? As angústias são as seguintes. Nós tínhamos uma meta de 55 mil moradias na cidade de São Paulo. Nós viabilizamos 35 mil e estamos com 20 mil paradas há 2 anos, aguardando a autorização da Caixa para contratar. Quem ia imaginar que o Minha Casa Minha Vida fosse sofrer uma solução de continuidade dessa proporção? O programa está parado há 2 anos. Foi relançado em maio e, em função do impeachment, de novo, suspenderam o programa. Então, isso para mim é muito caro.
que o movimento de moradia se mobilizou. Nós compramos muita terra em São Paulo para doar para a Caixa Econômica Federal e viabilizamos 35 das 55 mil. A outra coisa, o dinheiro do PAC. O dinheiro do PAC veio muito curto para São Paulo. O Rio levou, né, em função até de uma gestão que já tem mais tempo que a nossa, o Rio levou vantagem, porque o Eduardo Paes não fez como o Kassab, que perdeu a janela de oportunidades do PAC, mas o fato é que o dinheiro do PAC chegou, mas chegou numa proporção, eu diria, 1/3 do que a gente contava. A gente contava no primeiro mandato com 3 bilhões e recebemos pouco mais de 1 bilhão do PAC. E essas coisas doem, porque são oportunidades que poderiam estar sendo aproveitadas. Deixa eu ver uma pergunta dos nossos co-prefeitos ali, que eles ficaram... A pergunta é, se eu fosse prefeito... Foi começado lá no Nordeste e eu tenho bilhete permanente. Eu tenho um bilhete permanente lá. Quem é diagnosticado com câncer de mama. E aqui a gente só tem o direito se estiver fazendo quimioterapia. E isso eu acho um absurdo, porque a gente termina o nosso tratamento de quimioterapia e fica o restante. Às vezes a gente vai até em 2 médicos e não tem condições da gente pagar 4, 5 condição. Eu gostaria de saber o que o prefeito vai fazer por essa causa. Eu não sei se eu entendi completamente a pergunta, mas me parece que ela está reivindicando... expandir o bilhete uma único para quem faz para quimioterapia. Eu estou tomando conhecimento agora da demanda. Me parece que é um passe para a pessoa poder fazer o tratamento contra o câncer. De quimioterapia. Acho justíssimo, né? Não conhecia a demanda, acho muito justo. O que nós fizemos em relação ao bilhete único? Primeiro, nós criamos o bilhete único mensal, semanal e diário. As grandes metrópoles do mundo têm, só São Paulo tem no Brasil. É uma experiência inédita que ajuda muito o trabalhador. Ainda mais o trabalhador que agora conta com o transporte público noturno, que São Paulo também não tinha. Da meia-noite às 5 da manhã, a pessoa ficava esperando o dia clarear para poder pegar o seu ônibus. Segundo lugar, 700 mil estudantes têm o passe livre hoje. Foram para a rua em 2013, não tinha dinheiro para aquilo. Nós levamos 1 ano para conseguir abrir espaço no orçamento para atender os estudantes com a demanda do passe livre. E o idoso com mais de 60 anos também deixou de pagar passagem. O que era exclusivo da mulher foi expandido agora para o homem também. Demandas como essa, a prefeitura tem todo interesse em conhecer e encaminhar. Me parece muito correta a ideia de quem está num tratamento radical como esse, tem algum suporte da prefeitura, além do atendimento da saúde, que é uma obrigação do SUS. Essa que talvez seja a questão mais sensível para as eleições, que é a questão da saúde. Uhum. O que você acha que dá para fazer realmente com o dinheiro disponível? Porque em todo o Brasil a questão da saúde é mais importante agora. Sim. E entra governo, sai governo e cada um inventa uma coisa. Você colocou a hora certa, outro colocou o pai, o Kassab fez o seu projeto. Não está muito bagunçado cada prefeito tentar fazer a sua marca do que fazer uma gestão integrada de todos esses aparelhos? Precisa integrar a gestão. Agora, eu queria explicar para quem está nos ouvindo qual é o projeto que a gente tem. Você conhece as UBSs e as AMAs. Eram unidades gerenciadas, às vezes, por 2 OS diferentes. Nós estamos integrando esses serviços justamente para acabar com essa confusão. É chamada UBS Integral. Ela é uma UBS que atende a demanda espontânea e a agenda. Isso é uma novidade em São Paulo, mas não é uma novidade no Brasil. Na verdade, São Paulo estava na contramão do Brasil ao separar o espontâneo do agendado. Agora o posto de saúde faz as 2 coisas. Essa integração está acontecendo. Existem os hospitais gerais, que em geral funcionam mal. Por quê? Falta leito, em primeiro lugar, e o hospital atende o que não deveria atender e fica sobrecarregado. Então, o que nós estamos fazendo nessa outra ponta? Construindo 3 novos hospitais. Um já entregue, o do Jabaquara, Vila Santa Catarina, o de Parelheiros, que está quase pronto, e o da Brasilândia, que está em obras. Mas existe um problema mais grave que desonera o hospital, que é esse miolo, que é a consulta de especialidade, o exame de imagem e a cirurgia ambulatorial.
é aquela cirurgia que não exige internação. Para isso é que nós criamos a Rede Hora Certa. Nós já estamos hoje, no mês de setembro, com 33 unidades, sendo 21 fixas em prédios da prefeitura e 12 móveis que percorrem os bairros onde a fila é maior. Isso tem nos permitido, mesmo com a demanda adicional do SUS, porque muita gente parou de pagar plano de saúde por causa da crise, fazer a fila começar a cair. Está bem? Não, ainda a fila é alta, mas perto do que era, está um pouco melhor. Se esses 33 hospitais dia atenderem em plena capacidade, a gente vai ver que essa fila vai cair. Eu tenho uma pergunta como leigo. Vamos lá. Quando eu vou tirar o passaporte, eu marco lá um determinado horário, vou e sou atendido. Quando eu vou lá no Poupa Tempo, eu marco um horário e sou atendido. Não consigo entender por que no posto de saúde você não pode marcar um horário e ser atendido no horário que você marcou e assim acaba as filas. E outra coisa, por que também não pode aliviar um pouco as filas, tendo uma parte da consulta sendo feita online? Que é uma coisa que está sendo feita nos Estados Unidos, na Europa. Não seria o uso da tecnologia para facilitar, diminuir fila? Eu, por exemplo, quando estou doente, eu não vou no médico. Antes eu ligo para ele se tem que ir no médico ou não. Vocês não estão muito atrasados nessa parte tecnológica? São Paulo só começou a informatizar a saúde praticamente agora. Nós vamos terminar o mandato com metade das UBSs com prontuário eletrônico. Nós não tínhamos um prontuário eletrônico na cidade de São Paulo. Hoje nós já temos 550 mil paulistanos com um prontuário eletrônico. Ideias como essa só são possíveis com um prontuário eletrônico. Porque com o prontuário eletrônico não importa onde o médico esteja, com a senha que ele vai dispor, ele vai acessar o teu prontuário remotamente e vai poder te ajudar. Agora, se ele tiver que buscar na tua UBS o prontuário, é melhor você levar e ser examinado presencialmente. Essa tecnologia, ela é possível. São Paulo está informatizando os postos de saúde. Vamos ter 256 UBSs informatizadas com prontuário eletrônico até o final do ano. Já são 550 mil paulistanos. E aí iniciativas como essa vão se tornar possíveis. Sem prontuário eletrônico... Mas você é favorável, por exemplo, que uma parte da consulta, de uma primeira consulta, possa ser online, para a pessoa não ter que ir lá? Olha, não existe mais esse conceito presencial ou remoto. Com a tecnologia disponível, você vai sentir na presença do médico. E se ele exigir um exame clínico mais apurado, aí ele vai requisitar esse exame clínico e, às vezes, uma segunda opinião remota resolve um problema que o médico presencial tem dúvida sobre como resolver. Então, a chamada telemedicina é uma coisa que veio para ficar. Às vezes o médico plantonista ali, o que está te atendendo, não conhece no detalhe o problema que ele está tentando resolver, mas remotamente ele ouve a opinião de um especialista, descreve o processo e resolve a questão muito mais rapidamente. São Paulo se atrasou muito em informatização. Nós vamos terminar o mandato com metade das UBSs plenamente informatizadas e com mais um mandato está toda a rede integrada do ponto de vista de informática. Outra questão que é muito polêmica em São Paulo, evidentemente, é a questão do táxi, do Uber, né? Sim. Inclusive, o Uber foi acusado de ser ilegal. Tem algo que se possa fazer mais para normatizar essa questão? Tem. Agora, o Uber atualmente não está ilegal, porque o candidato Russomano disse que o Uber é ilegal, na verdade. Não, o Uber está credenciado pela prefeitura. Em que estado está o Uber, só para o leitor entender? O Uber estava ilegal e existe uma pendência que eu já explico. Ele estava ilegal. Nós formulamos um projeto, discutimos na academia brasileira, discutimos no mundo o nosso projeto. Foi elogiado pelo Banco Mundial como um dos mais ousados do mundo e conseguimos credenciar não só o Uber, os aplicativos de transporte individual, já temos 2 credenciados e 4 em credenciamento. O que está faltando fazer? Está faltando caçar uma liminar que o Uber tem, que dá liberdade a ele de poder credenciar a frota que ele imaginar. E isso pode gerar um risco de monopólio que nós temos que afastar. Porque se o Uber joga os preços, num primeiro momento, muito para baixo, ele liquida a concorrência, mas depois isso vai se voltar contra o consumidor. E isso nós não podemos permitir. Aquilo que parece muito bom para o consumidor num primeiro momento, pode se tornar uma armadilha no médio prazo. Se só tiver Uber na cidade, ele vai fixar o preço do jeito que ele quiser. Então o que nós temos que fazer?
Credenciamos. O segundo passo que resolve a parada é a gente regular a atuação do Uber na cidade. Inclusive, para manter os serviços tradicionais de táxi com uma concorrência leal. Porque o Uber tem um poder econômico que o taxista individual não tem. Se ele tiver que concorrer com uma multinacional, ele vai acabar ficando sem. Agora, para o consumidor, quanto mais o pessoal se digladiar, é melhor ou não? Não, veja, tem limites. A concorrência, ela tem que existir. Por isso que a gente é a favor do credenciamento. Mas ela tem que ser regulada pelo Estado para você impedir práticas monopolistas no futuro. Você paga barato agora e depois vai sair caro. O papel do Estado não é impedir a concorrência, é impedir a concorrência predatória. Então não fica nem de um lado a corporação de taxistas sozinha e nem de outro o Uber fazendo o que quer. Você regula o mercado, credencia e o consumidor vai ganhar no curto, no médio e no longo prazo se a gestão da regulação for feita pelo poder público. Nesse final de semana você participou da passeata contra o Temer. Não tem um perigo aí de você estar nacionalizando essa campanha? E isso acaba tirar foco? Porque o que a gente vê é o seguinte, para muitos a Marta é a vitória do Temer, para outros a vitória do Dória é a vitória do Alckmin, para outros a vitória sua é a vitória do Lula, mas para o cidadão comum, não importa se o Temer, você não corre o risco de tirar o foco. Será que não é um gesto seu mais político do que concentrado na cidade? Olha, Gilberto, eu tenho sido muito discreto na minha atuação em relação ao governo Alckmin e ao governo Temer, mas o que eu acho que está em jogo no Brasil são ameaças concretas contra direitos consagrados na Constituição que vão afetar a vida da cidade. Se eu não acreditasse nisso, eu não ia para a rua. Nós lutamos por eleições diretas e lutamos pela Assembleia Nacional Constituinte, que estabeleceu um pacto em 88, que é a nossa Constituição. O que eu estou vendo é que um governo, né, que assumiu agora, na verdade, não só não está atendendo aquele programa aprovado nas urnas em 2014, como está fazendo o oposto. Veja vocês, a discussão que está acontecendo no Congresso Nacional sobre direitos fundamentais que vão afetar a vida do trabalhador de São Paulo. Imagina congelar o gasto social por 20 anos. Imagina as consequências que isso pode ter para o trabalhador. Uma reforma da Previdência. Tem várias maneiras de fazer uma reforma da Previdência. Mas veja bem, você acha justo um jovem que entra aos 16 anos ganhando salário mínimo no mercado de trabalho ser comparado a um jovem que entra com 28 no serviço público ganhando 15 salários mínimos? Você vai tratar esses dois jovens com a mesma regra, com a mesma métrica? Será que não é o caso de qualquer reforma que se faça leve em consideração as desigualdades extremas que nós temos no país? Então, eu acho que a coisa está muito atropelada. Estão querendo, até o final do ano, aprovar um conjunto de reformas sem nenhuma discussão na sociedade. Eu acho que o Dória e a Marta estão se omitindo nessa questão. Se omitindo como? Se omitindo, eles têm que dar a sua opinião. Mas não é uma questão nacional? Não, não é uma questão nacional. Isso vai afetar a vida das pessoas na cidade. É a nossa Constituição, não é um programa federal. Assim como Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Eu falei do Minha Casa Minha Vida. Não é uma questão local. Se o Minha Casa Minha Vida acabar, os planos municipais de habitação vão acabar junto. Vão ter que ser reformulados. Quando eu entrei com uma ação judicial contra o governo federal, ainda sob a presidência da Dilma, eu estava defendendo um direito do cidadão paulistano. A nossa dívida caiu 60%, porque eu tive a coragem de entrar com uma ação judicial contra um governo do meu partido, mas porque eu coloquei o interesse do paulistano acima do interesse partidário. E eu não posso me omitir quando existe uma ameaça concreta à educação, à saúde pública, ao direito à habitação. O prefeito tem que falar. E é um momento muito delicado da vida nacional para admitir omissões como estão acontecendo. Eu não sei o que pensam Russomano, Marta e Dória sobre o que está sendo discutido em Brasília e que vai ter impactos muito profundos na vida do trabalhador. Se você tivesse que ir para o segundo turno, você preferia ir com a Erundina, com o Dória ou com a Marta? Ou tanto faz? Não tanto faz, né? Não, se eu pudesse escolher, não escolher adversário, que isso
não cabe a um candidato. Mas eu acho que a Erundina pertence a um campo progressista, né? E eu acho que os outros 3 candidatos estão com propostas muito retrógradas e conservadoras. Eu acho que essa ideia... Imagina se a Erundina... Mas a Marta Suplicy, até pouco tempo atrás, era PT e todo mundo... E vocês achavam que ela era ótima. Mas então... eu perguntado... Aliás, você trabalhou com a Marta Suplicy. Eu acho o governo da Marta um bom governo, sempre falei isso. Quando quando eu concorri com a Marta pelas prévias do PT, eu nunca deixei de valorizar a gestão dela, até porque eu participei 2 anos da gestão dela. Eu pedi demissão quando ela começou a tomar decisões que, na minha opinião, não eram coerentes com a primeira metade do mandato. Começou a querer fazer túnel, ponte estaiada, obras caríssimas, que não dialogavam com o público que mais precisa. Foi aí que eu saí, junto com o João Sayad. Isso é público, todo mundo conhece. Agora, acho que foi um bom governo, continuo achando, mas o que eu não entendo é a mudança de postura da Marta. Por exemplo, atacar os braços abertos, atacar a redução de velocidade, né? Atacar os programas que nós forjamos com a equipe, que boa parte era dela, eu não consigo entender essa mudança de princípios, né? Ela não está valorizando a própria trajetória fazendo isso. Essa é a minha opinião. Fernando, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui e obrigado por ter participado dessa experiência de democratização das eleições. Excelente experiência que a gente viveu aqui. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.